Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde ao doutor Arnaldo de Melo Queiroz Júnior. Boa tarde à imprensa que se encontra aqui nesse momento. Boa tarde aos procuradores da Câmara Municipal. Boa tarde à Escola do Legislativo. E boa tarde a todas as demais pessoas que se encontram presentes aqui no plenário. Solicito, antes de dar início à nossa oitiva, que o vereador João Marra faça uma oração pedindo a presença de Deus, do Espírito Santo, para que eles acompanhem e conduzam os nossos trabalhos, né? Então, que nós sejamos abençoados, tanto nós membros da CPI, quanto o doutor Arnaldo, que nós possamos prestar os melhores serviços possíveis à comunidade de Patos de Minas. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, relator, demais vereadores, Arnaldo Queiroz e Fernando, boa tarde a todos. E pedimos a Deus aqui que nos conceda uma boa reunião e vamos rezar um Pai Nosso, uma oração que todos nós rezamos, né? Convido a todos para ficar de pé. Pai Nosso, céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos nessa tarde para dar prosseguimento aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito 01/2021, instalado pela Câmara Municipal de Patos de Minas, para investigar, elucidar e fiscalizar no prazo de 120 dias possíveis irregularidades cometidas pela Copasa no município de Patos de Minas. Para agilizar os nossos trabalhos, informo aos senhores vereadores que a cópia da ata da reunião do dia 29 de junho de 2021 foi disponibilizada a todos os vereadores pela diretoria adjunta da Casa Legislativa. Eu pergunto aos senhores se podemos dispensar a leitura da ata, uma vez que todos já têm ciência da mesma. José? Nesse sentido, com a aquiescência dos demais vereadores, dispensa a leitura da ata em questão. E não havendo manifestação, eu declaro a ata do dia 29 de junho de 2021 aprovada. Informo aos vereadores da CPI, ao vereador Gladstone, que se encontra aqui, né, e a todos que nos acompanham, que hoje a nossa reunião ela destina-se a ouvir o advogado Dr. Arnaldo Queiroz de Melo Júnior, o qual eu convido para fazer parte da mesa. Seja bem-vindo, doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo, em nome da CPI, eu agradeço a presença de Vossa Senhoria aqui nesse momento, nessa reunião, de muita valia, de muita importância para todo o município de Patos de Minas. O senhor, vale ressaltar que o senhor já nos encaminhou material assim muito rico a essa CPI, e nós agradecemos, né? E com certeza hoje nós vamos nos debruçar
em cima desse material que foi encaminhado a nós e também outros relatos, outras informações que eu tenho certeza que são importantes nos serão repassadas nessa tarde de hoje. E também o doutor Arnaldo ele foi advogado de uma ação pública de 2011, né, contra a Copasa de Patos de Minas. Então, de forma que, desde já, nós agradecemos imensamente a sua participação, a sua colaboração, né, nesse momento tão importante. E também, como presidente da CPI, solicito a Vossa Senhoria que o senhor seja, assim, objetivo, né, nas respostas e que a nossa pauta, o nosso assunto em questão, ele seja, assim, observado, assim, com bastante carinho, né, para que a gente não extrapole demais assuntos ou conteúdos que, porventura, possam surgir. Muito obrigada, doutor Arnaldo. Eu solicito ao vereador José Eustáquio de Faria Júnior, o relator, a fazer a leitura do termo de compromisso do Dr. Arnaldo Queiroz de Melo Júnior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Boa tarde ao doutor Arnaldo, que se encontra já presente. Boa tarde ao vereador Gladstone, também, que está participando hoje dessa reunião. Boa tarde a toda a imprensa, aos colaboradores, aos servidores da casa. Bom, conforme a professora Beth, presidente da Comissão Parlamentar, bem disse, doutor Arnaldo, todas as respostas, todas as perguntas serão extremamente objetivas e as respostas nós esperamos que assim seja também, né? Eu vou fazer a leitura do termo de compromisso, inclusive Vossa Senhoria já assinou, mas é importante para deixar registrado. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI 01 de 2021, instalada pela Câmara Municipal de Patos de Minas para investigar, elucidar e fiscalizar, no prazo de 120 dias, possíveis irregularidades cometidas pela Copasa no município de Patos de Minas. O depoente compromete-se, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, sob as penas da lei, dizer a verdade no que souber e que lhe for perguntado? Quero solicitar ao relator, vereador José Eustáquio, a fazer a leitura de uma denúncia recebida pela ouvidoria da Casa, de autoria do senhor Geraldo, residente no distrito de Bom Sucesso. Bom, o senhor Geraldo, morador do município de Bom Sucesso de Patos, diante da CPI para investigação de possíveis irregularidades cometidas pela Companhia de Saneamento Copasa, veio solicitar que fiscalizem o município. São as seguintes solicitações: os esgotos passam dentro de seus quintais, as caixas de esgoto da companhia não são tratadas e causa mau cheiro. Quando a água vem do córrego, ela é muito suja e a do poço vem com muito cloro. E as primeiras residências na entrada do município não têm esgoto. O senhor Geraldo acrescenta também que um funcionário da Copasa, com o nome de Baltazar, é quem faz a manutenção nessa área de 6 em 6 meses, mais ou menos. Ele não consegue fazer a demanda sozinho. Entre parênteses aí, as manutenções. E contando que eles, os moradores dessa região, pagam suas taxas e não têm o serviço. Obrigado, relator. Quero informar, falei de forma sucinta, que o depoente de hoje, ele foi procurador da Ação Popular em desfavor da Copasa. Nós passaremos as perguntas. Solicito ao relator, vereador José Eustáquio de Faria Júnior, que inicie as perguntas ao doutor Arnaldo. Presidente, antes das perguntas, para deixar registrado, eu gostaria que juntasse, né,
ao material correspondente à CPI, a Lei número 6.049, de 18 de novembro de 2008, né, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e da outras providências, além de requerer que seja juntado ainda ao material a Lei Complementar número 315, de 18 de novembro de 2008, em que concede isenção de tributos que especifica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, por ocasião da outorga dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e da outras providências, além da ata da primeira reunião ordinária do 11º período da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Patos de Minas. Deferido. Relator. Pode continuar? Pode iniciar os questionamentos, por favor. Bom, doutor Arnaldo, todos nós sabemos, né, que o doutor enfrenta, né, esse problema juntamente aí com a população há vários anos, e eu entendo, né, juntamente com os membros da CPI também, que Vossa Senhoria poderia e pode contribuir muito para os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. E, nesse sentido, fiz alguns questionamentos aqui, e, como eu disse anteriormente, eu gostaria muito, né, que Vossa Senhoria respondesse a todos esses questionamentos de forma objetiva e muito clara. Lembrando ainda que a nossa redatora, a Karina, ela está, né, registrando todas as, além de estar sendo transmitida, ela está registrando todas as respostas e as perguntas para constar na ata, né, final do depoimento de Vossa Senhoria. Bom, doutor Arnaldo, de forma sucinta, qual a fundamentação da ação popular movida em desfavor da Copasa, da qual Vossa Senhoria é patrono? Posso tirar a máscara? Meu caro vereador José Eustáquio, antes de responder a pergunta, eu gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar a presidente da CPI, vereadora Beth, vereador João Marra, vereador José Luiz, vereador Gladson, o meu amigo Mauri, e dizer o seguinte, que quando recebi a notícia da abertura dessa CPI, eu fiquei muito contente. E eu quero parabenizá-los, parabenizar o Poder Legislativo Municipal pela coragem, pela iniciativa, meu caro Mauri, porque muitas legislaturas se passaram até que essa legislatura resolveu assumir uma posição muito firme, muito corajosa de abrir essa CPI, de jogar luz sobre esse assunto, de fazer uma apuração imparcial, uma apuração técnica, uma apuração sem viés político, apenas e tão somente para esclarecer a nossa comunidade qual a realidade, o que de fato aconteceu durante todo esse processo de contratação da CPI. De modo que, parabéns pela iniciativa, o nosso povo de Patos de Minas certamente estará orgulhoso da Câmara Municipal pela instalação da CPI. Quanto à pergunta, vereador José Eustáquio, eu acho que, mesmo sendo objetivo, como me foi pedido por mais de uma vez, é importante fazer um histórico até que a gente possa chegar a essa fundamentação. No final da administração, que findou em 31 de dezembro de 2008, foi enviado um projeto de lei para a Câmara Municipal autorizando ou solicitando autorização para que o município de Patos de Minas firmasse um convênio com o Estado de Minas Gerais e, posteriormente, um contrato com a Copasa. Aquele processo foi feito assim de maneira, diria, muito rápida, porque já no final da legislatura, e aqui é importante fazer um registro. Desde o primeiro dia da gestão, vereador José Eustáquio,
todos nós já sabíamos que o contrato estava prestes a vencer. Portanto, seria perfeitamente possível, no decorrer dos 4 anos, tomar as providências com a devida cautela, fazer a perícia, fazer as apurações, para que, ao final da administração, com um processo já maduro, pudesse verificar se aquela renovação seria ou não interessante para o município, ou se o município deveria tomar outro caminho, assim como eu tenho defendido há muitos anos, que seria criar o nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto. Contudo, o processo foi feito de maneira, não vou dizer atabalhoada, mas de maneira muito rápida, e no final da legislatura foi aprovado, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo Municipal, autorizou o município, então, a celebrar o contrato. Aquilo gerou um certo mal-estar, fui procurado por algumas pessoas, e aqui, esse ponto eu considero fundamental, vereador José Luiz, e aqui eu começo a responder a pergunta. O então procurador-geral do município, Dr. João Alfredo de Campos Melo, que foi juiz aqui na comarca de Patos de Minas durante muitos anos, ele foi muito feliz quando emitiu um parecer acerca daquele contrato. E aqui é importante situar a CPI do ponto de vista cronológico. O prefeito que assinou o contrato foi o ex-prefeito Antônio do Vale. A prefeita que sucedeu, ou seja, 8 dias depois, nós já tínhamos uma nova administração. Era a prefeita Béia Savassi. O procurador-geral do município da prefeita Béia Savassi era o juiz de direito aposentado, Dr. João Alfredo de Campos Melo. E o Dr. João Alfredo fez uma análise criteriosa, uma análise jurídica, meticulosa em todo aquele contrato e emitiu um parecer. E esse parecer foi o que serviu, Zé Eustáquio, de parâmetro para que nós pudéssemos, então, redigir o texto da ação popular. A ação popular, ela está em grande parte calcada naquele entendimento expresso pelo então procurador-geral do município, Dr. João Alfredo de Campos Melo. E ali ele indicava, vereadora Beth, diversos pontos, diversas imperfeições. Essas imperfeições estão todas retratadas na petição inicial da ação popular. De maneira muito rápida, e na ação popular isso está muito bem delineado, mas de maneira muito rápida, meu caro vereador José Eustáquio, eu poderia dizer o seguinte: ausência de processo licitatório. Segundo ponto, não foi feito o levantamento minucioso acerca do valor do patrimônio que seria transferido para a Copasa. Terceiro ponto. Doutor Arnaldo, eu interrompi, eu peço desculpas, mas seria muito interessante, né, até seria outra pergunta nossa aqui, para Vossa Senhoria apontar todas essas ilegalidades, né, essas nulidades, e a Carina, eu gostaria que a Carina registrasse todos esses apontamentos que o doutor Arnaldo vai falar, Carina, para ficar registrado aí. A primeira, né, é a ausência de processo licitatório. Sim. Como são... Só interrompendo um pouquinho, desculpa, doutor Arnaldo, acho que seja prudente o senhor usar a máscara, porque só o senhor que está sem ela aqui, né? Porque fica meio abafado. Fica, e aí, assim, de repente, quem sabe, às vezes o senhor pode, né, ter problema com esse coronavírus aqui, e nós não queremos isso de jeito nenhum, tá? Obrigada. Tá bom. Então, retomando, todo esse detalhamento, vereador José Eustáquio, ele está de maneira muito didática colocado na petição inicial da ação popular. Eu, naturalmente, irei aqui explanar tanto quanto a minha memória permite, mas se minha memória eventualmente me trair, na petição inicial da ação popular, nós temos isso colocado didaticamente. Primeiro ponto, então, seria a ausência do processo licitatório. Foi feito por dispensa de licitação, certo? Segundo ponto, não foi feito um levantamento minucioso acerca do valor do patrimônio que estava sendo transferido, né? Foi feito, sim, um relatório, mas um relatório extremamente singelo, simples. Um relatório que não tem o cuidado e o critério técnico necessário, e este é um apontamento feito, que é a ausência de um levantamento feito por técnicos no plural que pudessem avaliar o patrimônio que estava sendo transferido para a Copasa. Terceiro ponto que lá está colocado. Não tem, e isso eu acho que é um pecado, nós que somos advogados sabemos isso, que é um pecado mortal, que é
não tem um cronograma de implantação do serviço. Ou seja, a Copasa ela ficou muito livre, ela não tem nenhuma amarra, não tem um cronograma de como é que ela deveria implementar o serviço de tratamento do esgoto da nossa cidade. Outro aspecto aqui que eu posso recordar seria o fato, veja, transferiu o patrimônio, vereadora Beth, mas e a concessão? Quanto custa a concessão? Ou seja, foi avaliado só o patrimônio, mas a concessão propriamente dita tem um valor muitas e muitas vezes maior do que o patrimônio transferido. Seria mais ou menos como se o governo federal concedesse uma estrada a uma determinada empresa sem cobrar uma participação no valor que será arrecadado, né? Então, quer dizer, não tem muito sentido matemático para aquilo que foi feito. Então, são diversos os pontos, estão muito bem colocados ali, mas eu acho que os mais graves são esses. Esse, de um município não participar do valor que seria arrecadado ao longo dos próximos 30 anos, talvez seja o ponto que mais vulnera o município. O maior prejuízo é esse prejuízo, muito maior do que a própria avaliação, né? Na ocasião, nós pedimos e encomendamos um técnico, um perito, para que ele elaborasse um laudo. Esse laudo foi elaborado, um laudo minucioso, criterioso, que também está anexado à ação popular. E essa perícia da ocasião, ela apontava que o patrimônio que foi transferido seria em torno de 39 milhões de reais, sendo que o município recebeu, como é do nosso conhecimento, apenas 9 milhões de reais. Então, eu acho que são ali diversos pontos que podem ser colocados, e esses pontos, certamente, eles conduzem à nulidade do contrato. Agora, percebam, além do contrato ser nulo, por todos esses pontos que eu aqui estou declinando, existe um fato que é muito pouco falado e que, do ponto de vista jurídico, ele é extremamente relevante, que é o fato da Copasa ter confessado em 2018 que estava inadimplente. O vice-presidente da Copasa enviou um ofício para o então prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves, onde ele diz textualmente: olha, nós assinamos um contrato, nós não cumprimos com o contrato, nós estamos inadimplentes com esse contrato e, por conta da nossa inadimplência, nós estamos oferecendo uma indenização de 16 milhões e 800 mil reais. Qualquer pessoa com o mínimo conhecimento jurídico sabe que, quando um contratante confessa a inadimplência, o caminho mais lógico, óbvio e evidente é o rompimento do contrato. É por isso que eu tenho, ao longo de tantos anos, advogado que esse contrato é absolutamente nulo, não apenas por conta dos vícios de origem que estão retratados no contrato, mas também por conta dessa inadimplência que foi confessada muitos anos depois. Doutor Arnaldo, Vossa Senhoria disse aí que uma empresa especializada realizou um estudo técnico e chegaram no valor de 39 milhões, né, de reais em relação a todo o patrimônio que fazia a composição da rede de esgoto, né, do município. Qual é essa empresa que fez esse estudo? Na verdade, não é uma empresa, é um perito. O perito, de saudosa memória, é o Pércio. O Pércio, muitos aqui devem lembrar dele, ele foi secretário de administração durante 4 anos aqui em Patos de Minas. Ele morou muitos anos fora de Patos, era um sujeito que tinha um grande conhecimento da matéria. E ele, naquela ocasião, pro bono, né, de maneira absolutamente gratuita, ele elaborou essa perícia que, insisto e repito, está nos autos da ação popular, e ali ele ia discorrendo de maneira muito bem fundamentada o que estava indicando o raciocínio dele para que ele pudesse chegar a esse valor de 39 milhões de reais. Doutor Arnaldo, qual que é a situação atual desse processo? Aqui, vereador José Eustáquio, há um ponto muito importante. E aí eu tenho de me alongar um pouco mais. Veja, esse processo, inicialmente, ele foi proposto perante a Justiça Federal. Por que Justiça Federal? Porque existia um contrato de financiamento feito entre a Copasa
e a Caixa Econômica Federal. Como nós sabemos, quando há interesse de uma empresa federal, no caso, como a Caixa Econômica Federal, uma autarquia, uma empresa, ou mesmo uma União, a competência é deslocada para a Justiça Federal. O que aconteceu? Existia, na ocasião, um montante de dinheiro que eu diria bastante generoso, que era disponibilizado pelo então Ministério das Cidades. Esse recurso era disponibilizado exclusivamente para os municípios, ou seja, o município era o único ente que poderia ter acesso a esse financiamento numa condição muito favorável, que era juros de 6% ao ano, com a carência muito grande, 242 meses para pagar. O que a Copasa fez tão logo assinou o contrato com a Copasa? Aliás, o que a Copasa fez tão logo assinou o contrato com o município? Pediu que o município, na condição de anuente, transferisse o direito que era dele, município, para que a Copasa pudesse tomar esse recurso emprestado. E assim foi feito. O município anuiu, esse recurso que era exclusivamente para o município, a Copasa foi lá, tomou emprestado. Ao tomar emprestado... Doutor Arnaldo, quem que era o gestor na época que fez a anuência? O municipal, o prefeito. Na época foi a prefeita Béia Savassi. Como você fez essa pergunta, eu, antes de retomar o meu raciocínio anterior, tenho que fazer aqui, vereador José Eustáquio, uma ponderação que eu acho que a gente tem que ser justo. Veja só, de todos os prefeitos que passaram, prefeito Antônio do Vale, prefeita Béia, Pedro Lucas, depois do Pedro Lucas, José Eustáquio e agora o Falcão. De todos esses prefeitos, a única que enviou um ofício, que eu diria, muito duro ao presidente da Copasa, foi a então prefeita Béia Savassi. O que a Béia fez? Nos primeiros dias da administração dela, e isso está expresso lá, ela envia o ofício, ela indica todas as nulidades do contrato e diz o seguinte: olha, eu não sou de tomar decisão intempestiva, mas nesse caso, ou a Copasa regulariza, ou eu estou pensando seriamente em romper o contrato. Eu acho que essa posição da Béia é digna de aplauso. E aí nós temos uma questão cronológica que eu entendo da maior importância. Por que a Béia enviou o ofício de maneira corajosa, e foi a única que o fez até hoje, e depois não rompeu com o contrato? 2 motivos. Primeiro, ela conseguiu um valor bastante generoso para fazer a urbanização daquilo que nós conhecemos hoje como Avenida das Paineiras, né, que é o segmento ali da Fátima Porto. Segundo, e esse ponto, vereador José Eustáquio, tem que merecer uma atenção relevante no seu relatório. O contrato, ele permitia que a Copasa cobrasse a tarifa de esgoto de 2008 a 2010. De 2008 a 2010, essa tarifa era devida por disposição contratual. Tanto isso é verdade que o Ministério Público ingressou com ação civil pública pedindo a nulidade do contrato. O que o Poder Judiciário disse? Não posso declarar a nulidade, porque o contrato de 2008 e 2010 permite a cobrança. Como a Béia foi prefeita de 2008 a 2012, durante os 2 primeiros anos do mandato dela, ela estava amarrada, porque o contrato permitia a cobrança. A partir de 2010, quando a Copasa passou a estar inadimplente, aí ela já não poderia mais cobrar. Então, eu estou fazendo esse registro apenas porque foi a pergunta que Vossa Excelência me fez, e a então prefeita foi muito corajosa e transparente ao redigir este ofício, encaminhá-lo ao presidente da Copasa, sendo contundente, apontando as falhas, foi lá, negociou e ainda conseguiu um grande benefício para a nossa cidade, que foi a verba ali para a urbanização da Avenida das Paineiras. Retomando o raciocínio. A pergunta é: em que fase esse processo está hoje? Portanto, ele foi proposto na Justiça Federal, justifiquei o motivo por que ele foi proposto na Justiça Federal, porque havia um contrato com a Caixa, e sendo a Caixa parte interessada, a competência seria deslocada para a Justiça Federal. O STJ julgou, entendeu que a competência era da Justiça Estadual. Esse processo retornou para Patos de Minas. Temos que recordar, vereador José Luiz, que a questão de 2 anos, o então juiz de direito, Dr. Marcos Caminhas, deferiu uma liminar determinando a suspensão da tarifa de esgoto.
né? Algumas pessoas, algumas famílias, algumas residências aqui em Patos, inclusive foram beneficiadas com essa liminar, porque, salvo engano, ficou 60 dias sem cobrar. Infelizmente, depois essa decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça. Agora, em que fase o processo está hoje? Ele está na fase de indicação de provas. Existe um despacho de cerca de 15 dias atrás, do doutor Rodrigo, que é o juiz da 4ª Vara Civil, que é quem está tomando conta desse processo hoje, e nesse despacho ele determinou que todas as partes especificassem provas. Eu já especifiquei em nome dos autores populares. Fiz apenas a requisição de 2 provas. Primeira, o relatório da CPI. Eu pedi que o senhor juiz envie ofício à presidência dessa CPI, pedindo que, tão logo esse relatório fique pronto, que ele possa ir aos autos. Ou seja, o relatório da CPI será fundamental para o deslinde dessa questão, né? Aquilo que vocês colocarem no relatório terá um poder de convencimento enorme perante o Poder Judiciário. O segundo documento que eu pedi foi justamente aquele ofício assinado pelo vice-presidente da Copasa, dirigido ao então prefeito José Eustáquio, que foi em janeiro de 2008, onde ele reconhece que estava inadimplente e oferece aquele valor lá de 16 milhões e 800 mil reais. Janeiro de 2018. Eu falei 8? Janeiro de 2018. Foram as 2 únicas provas que eu requeri, ou seja, então está em fase de apreciação das provas. Eu, num caso como esse, vereador José Eustáquio, eu não acredito na audiência de instrução, porque não tem muita coisa, até porque a instrução, a própria CPI está fazendo de maneira brilhante. Então não teria o que acrescentar em juízo. Eu imagino que, quando muito, uma parte, não fui eu que pedi, que eu acho dispensável, poderá solicitar uma nova perícia. Só que uma nova perícia feita 10 anos depois, que impacto que ela vai ter? Muito difícil. Então, eu acho que aquela perícia que foi feita lá em 2008, bem feita, criteriosa, ela deverá, certamente, ser fundamental para que o juízo possa formar o seu convencimento. Todos os relatórios que a Arsai faz são juntados nesse processo ou não, doutor? Não. A agência do governo, essa agência que faz a regulação do tratamento de água e esgoto, com todo respeito, mas é uma agência que praticamente faz aquilo que é interesse do governo. E aqui eu quero trazer mais uma observação, vereador José Eustáquio, eu não sei se essa comissão ficou atenta. A questão de 2 semanas, certamente vocês viram que saiu manchete em todos os jornais, Copasa dará um desconto para o tratamento de esgoto, vocês viram aquilo? Vocês viram a matéria que o jornal O Tempo fez? Que de todas as cidades de Minas Gerais, apenas 6 terão um aumento da tarifa de esgoto por conta do desconto? E vocês viram que das 6 cidades, qual que é a segunda? Patos de Minas. Na verdade, o que acontece, e aqui me permita sair um pouco da pergunta que me foi feita, mas é sabido que todas as cidades com mais de 80 mil habitantes, elas nunca devem abrir mão do seu tratamento de esgoto, porque o tratamento de esgoto é uma fonte de receita extraordinária para o município. O que a Copasa faz? Ela ganha dinheiro nos municípios acima de 80 mil habitantes, e esse dinheiro quase sempre é investido nos municípios abaixo de 80 mil habitantes, onde o tratamento não é lucrativo. Então, veja, aquele desconto que foi noticiado pela imprensa, a imprensa de Patos mesmo noticiou isso fartamente. Copasa dará desconto na conta de água, no tratamento do esgoto. Aquele desconto pode alcançar muitas cidades, mas, infelizmente, aquele desconto, vereador José Luiz, ele irá acrescentar mais alguns centavos na nossa conta de água. Ou seja, para Patos de Minas, ao invés de ter um desconto, haverá um aumento. Doutor Arnaldo, só para ficar muito claro, eu entendi que, na época em que a Béia Savassi era gestora municipal, ela apresentou, né, um ofício em que ela fez vários apontamentos, como Vossa Senhoria disse aí, de forma muito corajosa, mas não rescindiu o contrato com a Copasa, não teve coragem de rescindir esse contrato com a Copasa, porque a Copasa efetuou o repasse de verbas para a construção da extensão da Avenida Fátima Porto?
que é a Avenida das Paineiras, só para ficar claro isso. Eu não diria que foi exatamente isso, vereador, pelo seguinte, é a questão da cronologia. Veja, no contrato de 2008 a 2010, o contrato permitia a cobrança. Portanto, de 2008 a 2010, era muito temerário romper. Essa questão ela é tão lógica que, veja, era tão temerário romper de 2008 a 2010 que o Ministério Público ingressou com a ação civil pública, e aí eu devo dizer, uma petição inicial muito bem feita, muito consistente, e o Judiciário julgou improcedente o pedido. Julgamento esse que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça. Então, se até o Poder Judiciário entendeu que naquele período era temerário, aqui a gente há de convir que a ABEA fez muito bem em não ter rompido naquele momento. Até porque o raciocínio dela seria o seguinte, se o Ministério Público entrou com a ação e impediu, e o Judiciário disse não, o que adianta eu, BEA, romper agora? Aí Vossa Excelência poderia me perguntar, mas Arnaldo, se o Poder Judiciário julgou improcedente a ação civil pública, por que você então ingressou com a ação popular? Não é a pergunta mais evidente? Sim. E aí é que está, inclusive eu disse isso na minha sustentação oral lá em Belo Horizonte. Percebam, a ação popular é de que ano? 2011. Quando a Copasa já estava inadimplente. De 2008 a 2010, a Copasa poderia cobrar. A partir de 2010 não poderia. Eu ingresso com a ação popular em 2011, dizendo, olha, agora nós temos a inadimplência. E em face da inadimplência, é perfeitamente possível romper o contrato. Se eu tivesse ingressado com a ação popular antes de 2011, provavelmente o destino da ação popular seria idêntico ao da ação civil pública. E eu não tenho aqui procuração para defender a ABEA, mas eu estou apenas desenvolvendo um raciocínio óbvio, dizendo, olha, se o assunto foi levado à apreciação do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário disse não, com respaldo em que ela iria romper? Mas, então, por que ela não rompeu em 2011, se ela já tinha esse respaldo? Foi porque ela recebeu verbas para a extensão da Fátima Porto? Só para eu entender. Bem, porque o senhor disse que tinha por dois motivos, e um deles é esse, né? Porque ela recebeu essa verba para a extensão lá. Eu queria saber se essa verba veio da Copasa, se o senhor tem conhecimento disso. Olha, eu não sei exatamente o que aconteceu. O que foi anunciado pela imprensa, mas aí eu estou te passando aqui, não é uma notícia com base em fundamento processual, mas sim uma notícia que foi fartamente veiculada pela imprensa. É que aquela avenida, que é a extensão, pavimentação, asfalto, iluminação, canalização do córrego, que aquela avenida teria sido feita com recursos provenientes da Copasa. Se esse recurso veio para o município fazer, se a Copasa fez diretamente, essa informação eu não tenho. Doutor Arnaldo, ela foi orientada a rescindir o contrato em 2011? Não sei. O parecer do doutor João Alfredo, ele data de início de 2009. Bom, doutor Arnaldo, em sustentação oral realizada em julho de 2018, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Vossa Senhoria afirma que a Copasa está inadimplente. Vossa Senhoria possui algum laudo, relatório ou estudo que comprove a inadimplência contratual da Copasa? Citar, né, se existe isso de forma bem objetiva? Não, eu não possuo. Aí, por que eu fiz aquela afirmação? Eu fiz a afirmação com base na confissão. Como Vossa Excelência sabe, a melhor das provas é a confissão. Esse assunto, vereador, é um assunto muito nebuloso. Inclusive, eu vi até uma entrevista do presidente da Copasa recentemente, quando faz a pergunta para ele, mas está tratando 100%? Ele nunca responde categoricamente, estou tratando 100%. É sempre um negócio meio esquisito, meio lá, meio cá, meio nebuloso. Então, eu não saberia dizer para Vossa Excelência se está havendo tratamento e nem a partir de quando foi a inadimplência. Mas eu posso afirmar a Vossa Excelência com certeza absoluta que há uma confissão da Copasa e essa confissão, ela dá plena possibilidade
da rescisão do contrato. Porque é como se ela estivesse dizendo o seguinte: olha, município de Patos de Minas, eu, Copasa, assinei um contrato, não cumpri o contrato, atrasei 10 anos para cumprir o contrato, confesso que não cumpri, ofereço 16.800.000 reais de indenização, mas ainda assim, eu entendo que esse contrato tem que prevalecer e eu entendo que eu tenho de continuar recebendo. Isso, senhores, isso é um desaforo. Do ponto de vista jurídico, isso não existe. Ela confessou. Não há possibilidade que esse contrato possa ser mantido a partir da confissão. Doutor Arnaldo, mas aí vem outra questão. Esse documento, encaminhado em 2018, que Vossa Senhoria entende que é uma confissão da Copasa, o ex-prefeito Pedro Lucas afirmou em um debate político que a Copasa fez uma proposta indenizatória da mesma forma, reconhecendo algumas falhas contratuais, assim como fez em 2018 ao prefeito José Eustáquio. Diante da proximidade, né, que Vossa Senhoria tinha com o prefeito Pedro Lucas, por que Vossa Senhoria, então, não orientou o ex-prefeito a aceitar essa proposta? Vereador José Eustáquio, isso é uma lenda. Eu posso falar aqui, estou sob juramento, certamente isso deve ter algum registro no município, e podem perguntar para o ex-prefeito Pedro Lucas, que eu tenho certeza que ele irá confirmar. Dos 4 anos em que o Pedro Lucas foi prefeito de Patos, eu estive com ele 3 vezes. Se somar as 3 vezes, não dá mais do que 15 minutos. Eu estive com ele no gabinete dele 3 vezes apenas. E fora do gabinete dele, devo ter estado em ocasião social, tratando de assuntos sociais, por mais umas 2 vezes. Portanto, eu não tinha, e isso é público e notório, nenhuma influência no Pedro Lucas em relação a esse tema. Até porque, também é público e notório, Pedro Lucas, com todo respeito ao ex-prefeito, é um sujeito conhecido pela sua, diria, maneira própria, ou seja, cabeça dura. Ele não ouve muita gente. Então, eu não tenho nessa questão nenhuma participação, tanto é que no debate político a que Vossa Excelência se refere, eu fui muito enfático. É como se eu quisesse dizer a ele: olha, Pedro Lucas, para isso, você teve a oportunidade de fazer, por que você não fez? O contrato é nulo. Qualquer menino que tenha passado na porta da faculdade de Direito, analisando esse contrato, sabe que ele é nulo. Existe um parecer dizendo que ele é nulo, existe a confissão, existe a inadimplência, não foi feita licitação. São 13 nulidades que padecem esse contrato. Por que você teve a oportunidade de fazer e não fez? Né? Ele foi até muito indelicado, não sei se Vossa Excelência se lembra da resposta que ele me deu no debate, foi uma resposta indelicada. Eu quis relevá-la na hora, eu não quis confrontá-lo mais do que isso. Agora, respondendo objetivamente a pergunta que me foi feita. Durante os 4 anos da administração do ex-prefeito Pedro Lucas, eu estive com ele 3 vezes no gabinete. Somando as 3 vezes, não dá 15 minutos. Pode me perguntar quais foram os assuntos que foram tratados durante essas 3 vezes que você esteve com o Pedro Lucas. Foram assuntos que dizem respeito a empreendimento imobiliário meu em Patos de Minas, e uma vez eu fui lá para reclamar dele. Porque numa audiência que teve aqui nessa casa, aqui na Câmara Municipal, dos 150 mil habitantes dessa cidade, eu fui o único que vim aqui, está nos anais, pode olhar, e disse que era um absurdo, na época não falei absurdo, não, falei que era uma falta de caridade construir o Quebec ao lado de uma estação de tratamento de esgoto. Fui o único que disse: olha, isso aí é uma falta de caridade, estão fazendo isso porque aquele povo lá é pobre e não tem quem os defenda. Aí está o que virou. Se tivessem me ouvido naquela audiência pública, o Quebec não teria sido construído naquele lugar, mas sim no alto da cidade, numa região muito mais apropriada. Então, das 3 vezes, 2 eu fui tratar de empreendimento imobiliário, e a terceira vez eu fui tratar a respeito do Quebec, dizendo a ele: senhor prefeito, não é possível, como é que o senhor vai construir um bairro popular ao lado de uma estação de tratamento de esgoto? Eu disse isso antes que a primeira casa fosse edificada. Então, Vossa Senhoria entende que a Copasa já fez, se o Pedro Lucas afirmou também, que a Copasa já assumiu o erro por 2 vezes, tanto ao ex-prefeito Pedro Lucas, quanto ao ex-prefeito José Eustáquio, em 2018. O senhor alega aí que não tem essa proximidade com o prefeito, mas
com o ex-prefeito, né, o Pedro Lucas, mas a ação que nós discutimos tanto aqui, ela foi em parceria com o ex-prefeito, que na época, salvo engano, era vereador. Da forma que Vossa Senhoria fala, parece muito fácil esse rompimento contratual. Mas por que essa ação tramita há tantos anos já e nós não temos o resultado? Eu fico muito à vontade para responder isso para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é advogado, conhece a realidade do Poder Judiciário de Patos de Minas e, muito especialmente, conhece a realidade da segunda vara civil dessa comarca. Então, eu estou falando para alguém que tem pleno e absoluto conhecimento do que eu estou falando. Não vou me estender mais, vereador José Eustáquio. Em off, posso até me estender mais. Agora, aqui, eu acho que não é conveniente. Contudo, eu tenho absoluta convicção que agora que esse processo está tramitando na 4ª Vara Civil, sob os cuidados do Dr. Rodrigo, esse processo irá ganhar uma velocidade extraordinária. Né? Veja que em pouco tempo ele já foi feito mais do que foi feito nos últimos 10 anos. Agora, o que importa dizer, vereador José Eustáquio? A agilidade é importante, é importante. O despacho que o Dr. Rodrigo deu a questão de 15 dias atrás merecia ser colocado num quadro. Poucas vezes, em quase 30 anos de advocacia, eu vi um despacho tão apropriado. A resposta que eu dei a esse despacho, com petição de 1 laudo e meia, foi protocolada há cerca de uma semana atrás. Agora, o que importa, para além da questão processual, é a questão material. E o que a questão material nos indica? Que o contrato ele é viciado, existe um desequilíbrio financeiro evidente, existe um abuso por parte da Copasa. Gostaria muito que Vossa Excelência depois me perguntasse o que eu acho do aditamento que foi feito agora recentemente. Esse aditamento, na minha avaliação, ele fere o artigo 187 do Código Civil, né? Aquele que diz que o contrato, que há ato ilícito quando alguém exerce um direito de maneira abusiva. Não é? Então, o que importa é a questão material. E a questão material, eu acho que hoje Vossas Excelências estão também convencidos, assim como eu sempre estive, que esse contrato merece ser rescindido. Só uma pergunta aqui, fazer uma observação. O senhor aqui, nessa oitiva, o senhor se encontra na condição de dizer a verdade. Então, sim, o que for de conversa que seria em off, eu acho que caberia dizer aqui para nós também. O que o senhor me diz? Vereador José Luiz, quando eu digo em off, não é nada que diz respeito ao contrato. É uma questão muito particular da segunda vara. Então, eu acho que não seria elegante. O doutor José Eustáquio, com certeza, entendeu o que eu disse. Doutor Arnaldo, Vossa Senhoria sabe informar quanto a Copasa já investiu em Patos de Minas após a assinatura do contrato em 2008 e por esse acompanhamento próximo após essa ação proposta em 2011 em Patos de Minas, quanto ela já investiu? Não, eu não tenho esse número, mas eu posso dar aqui um parâmetro. O ano passado, não me lembro mesmo, mas deve ter sido lá para agosto, né, Fernando? Julho, agosto do ano passado, eu fiz uma visita ao DEMAI em Uberlândia. Eu tenho essa visita, inclusive, documentada em áudio e vídeo, Joaquim me acompanhou lá. O DEMAI é um exemplo de gestão e de eficiência. E ali eu pude verificar como é que o recurso bem administrado, ele multiplica. Vereadora Beth, o metro cúbico que o DEMAI cobra dos uberlandenses é R$ 3,18, se não me falha a memória. Em Patos de Minas, esse mesmo metro cúbico é mais de R$ 18. É uma diferença de 576%. Eu gostaria aqui de me estender apenas para que Vossas Excelências possam ver, vereador Zé Luiz, o impacto que isso tem. Veja, o município de Patos de Minas hoje, ele paga uma pequena fortuna para fazer a varrição, a coleta e o aterro. E nós pagamos R$ 18 o metro cúbico. Uberlândia paga 3 e alguma coisinha. Só que nesse 3 e alguma coisinha, quem é que paga a varrição, a coleta e o aterro de Uberlândia? O DEMAI. Por que eu defendo de maneira tão apaixonada o rompimento do contrato? Porque se nós rompermos o contrato e criarmos o nosso serviço autônomo de água e esgoto,
Esse dinheiro que hoje o município gasta com a varrição, com a coleta e com o aterro, passaria a ser suportado pelo DEMAI, o que significa dizer que o município teria acesso a um recurso extraordinário que hoje é gasto para fazer esse serviço, e esse dinheiro ficaria para que o município fizesse outros investimentos, e o nosso Departamento de Água e Esgoto ficaria responsável pela varrição, pela coleta e pelo aterro. Só que o DEMAI de Uberlândia, além de tudo isso, ele ainda tem mais um serviço ambiental extraordinário. Ele tem mapeado e cuida de todas as nascentes do município de Uberlândia. O aterro sanitário do DEMAI em Uberlândia, que merece ser visitado por Vossas Excelências, é quase que completamente verde. Tamanha tecnologia que lá está empregada. Mas não é só isso, não. Além de suportar toda a despesa de Uberlândia com a varrição, com a coleta, com o depósito, com o meio ambiente, o DEMAI ele ainda fez um investimento recente agora de 350 milhões de reais com recurso próprio para levar a água do Capim Branco até a cidade de Uberlândia, garantindo o abastecimento de Uberlândia nos próximos 60 anos. É por isso, vereador Gladson, que eu defendo com tanto ardor, com tanta paixão, dizendo, gente, é um crime contra as futuras gerações que a gente não faça o rompimento desse contrato e crie o nosso DEMAI. Se me permitir, vereador José Eustáquio, qual que é a pergunta que eu mais ouço? Arnaldo, mas como é que faz esse rompimento aí? Ó? Copasa está falando que tem uma multa de 350 milhões de reais que tem que ser cobrada. Vamos fazer duas continhas rápidas? Primeiro que a multa não pode ser 250 milhões. Quem é que tem inadimplente, vereador José Eustáquio? O senhor já viu o inadimplente cobrar multa? Seria mais ou menos como a gente comprar uma geladeira lá na Eletrozema e depois de uma semana que comprou a geladeira, ela dá defeito. Aí a Eletrozema fala, eu vou te processar. Poxa vida, eu comprei a geladeira com defeito e eu que vou ser processado? O contrato ele pode ser rompido porque quem está inadimplente é a Copasa. Agora, vamos fazer um raciocínio muito pessimista e vamos imaginar que fosse verdade, vereador Gladys, que a gente teria de pagar esses 350 milhões de reais. Segundo dados oficiais da Agência Reguladora de Água e Esgoto de Minas Gerais, a Copasa está arrecadando em Patos de Minas, só com esgoto, 4 milhões de reais mês. 4 milhões mês, vezes 12 meses no ano, vezes 18 anos, que é o que falta, dá mais ou menos 881 milhões de reais. Isso só do esgoto. Colocando a água, então nós teríamos 1 bilhão e 600 milhões. Se a multa for só 350 milhões de reais, que nós sabemos que não é, o que qualquer gestor faria e o que eu propus fazer quando fui candidato recentemente? É só bater na porta da Caixa Econômica Federal, falar assim, Caixa Federal, Banco do Brasil, olha, eu preciso aqui do empréstimo de 350 milhões de reais e dou como garantia os recebíveis da Copasa. Qualquer instituição financeira empresta. Por quê? Porque todos nós sabemos que recebíveis é o principal ativo que as instituições dão preferência. Pega o dinheiro, paga a Copasa e alguns centavos nas contas de todos nós, dos próximos 18 anos, paga os 350 milhões. Obviamente que eu tenho convicção absoluta que o município, se rescindir o contrato, não vai pagar nem perto de 350 milhões. Então, em relação a esses 350 milhões, né? Vossa Senhoria sabe informar com base em que a empresa estipula tal valor? Não tenho a menor ideia, mas mesmo sem ter a menor ideia, eu posso garantir que esse valor é um valor absolutamente fictício. Aí Vossa Excelência poderia me perguntar, Arnaldo, mas com base em que você está afirmando que esse valor é fictício? Vejam, quanto é que a Copasa pagou para o município de Patos lá em 2008? 9 milhões, né? 9 milhões. Tem cabimento ser 350 milhões agora? Qual a lógica disso? Ou seja, ou o valor pago lá atrás foi muito pouco, agora, a Copasa não investiu nem perto disso em Patos de Minas nesses anos todos. Agora, essa verificação, vereador José Eustáquio, ela é muito fácil de ser feita. Chama aí, e aqui é a minha sugestão para a comissão, contratem uns 2 escritórios grandes, chame aqui em Patos os técnicos do DEMAI de Uberlândia, eu tenho certeza que eles vêm com a maior boa vontade. Peçam para que eles façam esse levantamento, um levantamento científico, rigoroso, peça para mais de um órgão para depois confrontar os levantamentos e vamos ver que valor é esse. Bom, Vossa Senhoria entende que
seria possível rescindir esse contrato com a Copasa sem pagar indenização alguma? Uma coisa é indenização, outra coisa é ressarcimento. Quanto à indenização, eu afirmo com plena convicção que é perfeitamente possível rescindir o contrato sem pagar indenização. Arnaldo, de onde é que vem a sua convicção? É simples. Quem está inadimplente é a Copasa, que confessou a inadimplência, que gerou um passivo para Patos de Minas ambiental enorme. São 10 anos em que ela disse, olha, eu tenho a responsabilidade de tratar e não tratou. São 10 anos de passivo ambiental. Esses 10 anos de passivo ambiental, quem é que vai pagar? O município não poderia acionar a Copasa para receber essa indenização por conta do passivo ambiental gerado ao longo de 10 anos de um contrato que foi assinado e não foi cumprido? Não seria possível fazer a compensação, ainda que a Copasa dissesse, não, mas eu quero receber a indenização. É só o prefeito dizer, beleza, eu pago a indenização, só que nós vamos compensar com a indenização que vocês devem ao município por conta do dano ambiental que causaram. Agora, eu disse ao responder que eu tenho certeza que não cabe indenização. Não cabe porque quem está inadimplente é a Copasa. Mas, e ressarcimento? É diferente de indenização. Ressarcimento é a Copasa fez um investimento, construiu uma estrutura, enfim, esse investimento ele deve ser indenizado, não é a palavra, mas ele deve ser restituído à Copasa? Acredito que sim. O Poder Judiciário não permitiria que fosse diferente. Acontece que nós devemos sentar à mesa e verificar qual que é o passivo da Copasa em relação ao município e compensar com esse eventual ressarcimento. Agora, 10 anos de esgoto sendo lançado no Rio, sendo que o contrato diz que o esgoto deveria estar 100% tratado a partir de 2010, qual que é esse passivo? Será que esse passivo também não chega à casa das dezenas de milhões de reais? Doutor Arnaldo, mais uma pergunta. Vossa Senhoria citou, né, uma decisão, um despacho, uma decisão saneadora do doutor Rodrigo de Carvalho Assunção, né, que é juiz de direito da 4ª Vara Civil da Comarca de Patos de Minas. Nessa decisão, ele julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de nulidade da tarifa de esgoto e restituição dos valores pagos. Vossa Senhoria entende que ainda existe a possibilidade da população ficar isenta do pagamento da tarifa de esgoto, já que não é tratada 100%? Observe, doutor José Eustáquio, que ao final desse despacho saneador, que eu disse que merecia ser colocado num quadro, ele diz o seguinte, que as partes têm 5 dias para se manifestarem a respeito desse despacho saneador, sob pena do despacho ser consolidado. Perceba a humildade e a sabedoria desse juiz, como ele diz, olha, eu estou despachando, estou decidindo dessa forma, mas se existir um fato concreto, eu posso reavaliar. Qual que é o fato concreto? E eu me disponibilizo a enviar a cópia da petição aqui para essa comissão parlamentar de inquérito. Eu peticionei dizendo a ele exatamente isso que eu disse agora há pouco. Senhor juiz, aquela ação civil pública, ela só foi julgada improcedente porque naquele momento não poderia o juiz tomar outra decisão, porque de 2008 a 2010 era devido o valor, a Copasa estava correta ao cobrá-lo. A partir de 2010 ela está inadimplente. Portanto, aquela ação civil pública, as razões de decidir da ação civil pública não servem para decidir a ação popular, porque a ação popular foi proposta em 2011. Essa foi a petição que eu dirigi ao doutor Rodrigo, certamente ele irá despachar nos próximos dias, mas eu tenho convicção que ele vai reavaliar a decisão. E agora, respondendo a Vossa Excelência, eu tenho sim a firme e inabalável convicção que nós iremos ficar livres dessa cobrança da tarifa de esgoto por conta da decisão a ser proferida nos autos da ação popular. E para isso, eu gostaria muito que todos nós, de maneira sem interesse pessoal, mas todos nós somássemos esforços para que nós possamos contribuir com a ação popular, porque essa ação popular é o caminho mais rápido
para que a gente tenha o rompimento desse contrato. Doutor Arnaldo, o contrato foi pactuado com dispensa de licitação. Esse ponto também é discutido na ação popular? E qual é a visão de Vossa Senhoria aí sobre a legalidade? Bom, esse ponto é discutido na ação popular? Aqui cabe uma observação. Lá em 2008, a Copasa tinha quase que o monopólio do serviço de tratamento de esgoto. E esse quase monopólio foi a fundamentação utilizada para a dispensa de licitação. Só que é o seguinte, o município ele poderia, ao final do contrato, ter assumido o serviço. Quando a gente conta nas outras cidades que Patos de Minas abriu mão disso, ninguém acredita. É uma receita que vai mais de 2 bilhões de agora até o final do contrato. Então, respondendo, a dispensa de licitação é um dos pontos mais relevantes que estão sendo discutidos nos autos da ação popular. Bom, presidente, por hora, estou satisfeito. Obrigado, vereador, relator Zé Eustáquio. Passa a palavra aos demais vereadores, se quiserem fazer algum questionamento. Não? Mauri? Zé Luiz? Dada a palavra. Boa tarde, doutor. Boa tarde, novamente, né? Muito obrigado pela presença aqui. Quando a ação foi proposta em 2011, afirmava que o esgoto era tratado apenas 30%. Como chegou nesse número? Foi utilizado algum método científico? Sabe qual empresa que mensurou para que chegasse nesse valor? Não, essa informação nos foi repassada pela própria Copasa. E nós, então, incorporamos essa informação como sendo a informação correta. Isso porque, como eu disse agora há pouco, em relação a esse tratamento, sempre existe uma informação meio que nebulosa. A gente, até hoje, imagina, nós estamos em 2021, nós não sabemos ainda se é tratado 100% do esgoto, assim como a Copasa afirma que é. Então, quando fala ali em 30%, foi uma informação que nós buscamos da própria Copasa. Certo. Foi concedida uma liminar, né, aquela que o senhor citou aqui do juiz Marcos Caminhas, para suspender a cobrança da taxa de esgoto na ação popular. Em 2018, ela foi derrubada e a cobrança da taxa de esgoto foi autorizada. O fato da liminar ter sido derrubada quer dizer que seria legal a cobrança da taxa de esgoto? Não. Eu tenho até o áudio do desembargador, que, muito constrangido após a sustentação oral, ele fundamentou da seguinte maneira: olha, eu estou concedendo o efeito suspensivo nessa decisão de primeiro grau porque eu tenho medo que os consumidores de Patos de Minas fiquem prejudicados caso eu mantenha a suspensão da cobrança da tarifa de esgoto. Foi nesse momento que eu virei para ele e falei: desembargador, mas já são 10 anos. Já estava sendo prejudicado. 10 anos. Ele estava com medo de mas, continuar. assim, eu tenho só obrigado a falar aqui, vereador Zé Luiz, brigar no judiciário contra a Copasa é dureza. Não é fácil, não. A Copasa, ela tem aí um poder muito grande. Imagino. Na reportagem ao Triângulo Notícias que o senhor fez há um tempo, o senhor afirmou o seguinte: nós identificamos no contrato diversas ilegalidades, diversas imperfeições, apontamos e pedimos que o Poder Judiciário, que analisa a petição inicial, as provas e julgue o caso. A cobrança de taxa de esgoto é apenas uma das inconsistências que esse contrato tem. O senhor pode apontar, de modo mais claro e resumido, quais essas ilegalidades mencionadas, principalmente nessa reportagem? São aquelas que eu... do início. De maneira que... a dispensa de licitação sem uma fundamentação convincente, a falta de cronograma,
a falta de multa pelo inadimplemento. Imagina um contrato que não tem multa para a parte inadimplente. Enfim, ali estão elencadas na petição inicial da ação popular todos os pontos que eu entendo que são frágeis dentro da formulação do contrato. Chama isso, essas imperfeições do contrato, ela tem algum valor jurídico ou apenas são cláusulas prejudiciais? Não, ela tem valor jurídico e eu não tenho dúvida que na sentença que será proferida aí nos próximos meses, o julgador ele tem por obrigação enfrentar cada um dos pontos, seja para acolher, seja para rejeitar. Certo. Nessa próxima pergunta, saindo um pouquinho da parte mais técnica, na visão do senhor, o que motivou para que o prefeito, na ocasião, assinasse o contrato com a Copasa já nos dias finais de mandato? Eu não teria fundamentos para responder. O que eu sei é aquilo que é dito comumente nas ruas, enfim, mas eu não tenho um elemento novo para trazer e dizer, olha, foi por conta desse motivo. O que eu sei é aquilo que é do conhecimento popular. E na época o senhor teve contato sobre as negociações, teve algum tipo de participação, não só durante o contrato ou por fora, observando também? Na época eu recebi lá no meu escritório um vereador que estava assim em dúvida. Pode citar o nome? É o Bento, lembra do Bento, Cabo Bento? Cabo Bento. Ele esteve lá e eu, dentro da minha possibilidade, falei, olha, Bento, eu acho que isso aí é um absurdo, né? Mas foi aprovado. Foi editada uma lei que isenta a Copasa de pagamento de tributos, né? Por que ninguém se insurgiu sobre isso? O senhor vê que há legalidade nisso? Olha, a Copasa é uma prestadora de serviço. Se ela presta um serviço, ela tem de recolher, por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Eu acho que isso daí, inclusive, é uma das medidas mais fáceis que o prefeito, juntamente com a Câmara Municipal, que é quem vai votar a lei naturalmente, tem para, de alguma maneira, diminuir esse prejuízo. Esse é um caminho de ouro, vereador José Luiz. Tem que propor essa lei para ontem, porque é perfeitamente possível a cobrança. Com certeza. E a gente já está correndo atrás disso. O senhor acredita que algum agente público se beneficiou com a assinatura desse contrato? Não tenho elementos para fazer essa afirmação. Certo. Então, só um minuto. Essa aqui já foi respondida. O senhor tem notícias ou pode informar se algum parente de alguma autoridade pública envolvida na celebração desse contrato ocupou algum cargo de comissão após a assinatura do mesmo? Se sim, onde e quando o senhor tiver de informações? Ocupou cargo? Comissionado, né? Após a assinatura do contrato. Olha, não tenho notícia não, mas se eu puder fugir um pouquinho da pergunta. Certo. Veja só, isso aqui também é uma questão muito relevante. Quem é que nomeia o presidente da Copasa? Ele pode nomear e pode exonerar. A agência reguladora, ela fixa o teto da tarifa. Se ela fixa o teto, significa que o presidente da Copasa, junto com a diretoria, pode cobrar abaixo do teto? Claro que pode. A diretoria da Copasa não pode cobrar acima do teto definido pela agência reguladora. Mas abaixo pode, não pode? Por que o legislativo, o seu prefeito, não solicita então ao governador que faça essa determinação para a Copasa? Né? Já que está cobrando 576% mais caro que é cobrado, por exemplo, em Uberlândia, por que não valer da amizade, do contato, da ligação, da proximidade com o governador, solicitando a ele, seu governador, quem manda lá em última análise é o senhor, que é o senhor que nomeia, o senhor que demite, cobra aí um valor da tarifa lá de Patos de Minas, até que esse processo chegue ao final, inferior àquele que é ditado pelo teto. Acima do teto não pode, mas abaixo pode.
seria também uma forma de alguma maneira, atender Diminuir o prejuízo. o nosso cidadão. Lógico. Com certeza. Doutor Arnaldo, mas, assim, ao meu ver, não respondeu a pergunta do vereador José Luiz. Se o senhor tem conhecimento de alguém que foi nomeado para algum cargo, algum parente que estava relacionado a esse contrato ou não. O senhor tem notícia disso? Nomeado no município? Nomeado na Copasa, no Estado, na diretoria, ou Em então... outras autarquias, alguma coisa nesse sentido? Bem, eu sei que o ex-prefeito Elmir exerceu um cargo na Copasa. Né? Isso é... Aí, fiz porque fiquei revoltado com a situação. Procurar ação popular, ela não contempla honorários. certo. E se contemplasse, vereador José Luiz, de bom grado e publicamente, sob juramento, eu digo ao... Né, se a informação estiver errada que foi me passada. E no momento de ser protocolada essa ação... Digo isso sem meias palavras. Certo. Toda a engenharia dessa ação popular foi feita por mim, que me deu um trabalho fora do comum. Sem falsa modéstia, leia o texto da ação popular. Basta ler que vai verificar que as minhas digitais estão ali em cada uma das frases. Não existiu nenhum outro advogado que tenha aconselhado, que tenha participado, sonhado, imaginado, nada, absolutamente nada. O Euso Silva, de saudosa memória, meu querido amigo Euso Silva, ele foi um dos entusiastas